Então, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi as consultas do Vinícius e as colocações de gesso, quantos gessos o Vinícius usou, a adaptação dele com o gesso e tudo mais. Se você ainda não olhou o meu primeiro vídeo, onde eu conto como foi a descoberta que o Vinícius teria o pé torto, entra aqui no canal, já dá uma olhadinha, deixa seu gostei e se inscreve no canal. Vou começar então. Quando eu dei alta do hospital, eu pesquisava muito sobre o pé torto congênito, né? E nas pesquisas que eu fazia, no que eu lia na internet, dizia que deveria ser iniciado o tratamento com até 7 dias de vida, né? Então eu me desesperei, porque o Vinícius foi na consulta com o pediatra, e daí o pediatra encaminhou o Vinícius pelo SUS para nós fazer a consulta, né? Só que a consulta a gente conseguiu marcar um mês depois. Ele já iria ter um mês e alguns dias já, pro dia que eu consegui marcar a consulta. Então, como a gente lia que tinha que ser logo no começo, que quanto antes era melhor e não sei mais o que, a gente resolveu pagar uma consulta particular, que ele fez quando ele tinha 14 dias de vida. Chegando na consulta, a doutora foi muito atenciosa. A doutora foi muito, assim, ela explicou muito para nós que não teria necessidade de iniciar o tratamento tão cedo, que ela que iria atender nós, né, no dia 28 de janeiro pelo SUS, que ela é a única ortopedista infantil que tem aqui na nossa cidade. Então seria ela mesma que iria atender pelo SUS. E ela falou que era pra gente ficar despreocupado, que não precisava a gente tá com aquela apreensão, né, de ter que começar logo o tratamento, porque não tinha necessidade. Aí ela examinou o pé dele ela puxava, voltava com facilidade, então foi super tranquilo, a gente saiu da consulta super aliviado, tiramos aquele peso que a gente tava, né, de medo de a gente ter que começar e o SUS não dar conta, tipo, de pagar o tratamento, porque a gente sabe que o tratamento é muito caro. E como iria demorar um mês pra ele ir pelo SUS, a gente pensou, nossa, e agora o que a gente vai fazer, né? Então a gente foi pra casa muito descansado, aliviado, né? E o momento era esperar chegar o dia da consulta do SUS, né? O dia da consulta do SUS foi dia 28 de janeiro, foi aqui no hospital da minha cidade. A gente chegou lá, mais uma vez a doutora examinou o pé dele, falou que volta com facilidade e falou pra nós que se a gente quisesse, a gente poderia colocar o primeiro gesso naquele dia, né? O Vinícius naquele dia teria um mês de idade, então ela falou, vocês que sabem, tá com vocês, mas na minha opinião não tem necessidade de colocar o gesso hoje. Ela disse pra mim que poderia aguardar mais um mês, que daí na outra consulta, que ele já teria com 2 meses, seria colocado o gesso, né? Daí eu e o meu esposo decidimos e resolvemos não colocar o gesso naquele dia. Aí a outra consulta foi marcada para o dia 25 de fevereiro. Aguardamos chegar o dia, fomos no hospital novamente. Chegando lá, ela falou, então é hoje que a gente vai começar, hoje a gente vai colocar o primeiro gessinho dele. Vou contar como foi, né? Como foi assim que ele chorou um pouquinho, porque na hora que ela pegou o pé dele e puxou, né, pra ficar até onde vai, né? Pra ficar reto até onde vai, ele chorou um pouquinho. Mas assim, foi bem pouco mesmo, sabe? A gente já botou o bico nele, ele já acalmou e deu. Colocou o gesso, né? Viemos pra casa. E a adaptação dele com o gesso demorou uma semana mais ou menos para ele se adaptar. Ele chorou bastante, foi bem difícil para nós. A gente não sabia como ia fazer para dar banho nele. A gente tentou acho que uns três modos diferentes de como dar banho, que eu vou explicar isso para vocês em algum outro vídeo, como é que a gente fazia para dar banho nele com o gesso. Mas para nós é mais fácil porque o Vinícius é unilateral, né? Ele é somente o pé esquerdo torto, então para nós foi mais fácil do que eu acho para quem vai ter o bilateral, né? Porque quando a gente dava banho, meu esposo ficava segurando, a gente enrolava tudo e ele ficava segurando. E como quem tem os dois pezinhos torto, não tem como ficar segurando as duas perninhas, né? Então a adaptação do Vinícius foi assim, ó, na primeira semana foi um pouquinho difícil, ele chorava muito, ele queria colo, 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 e a gente não tem um remédio, não tem uma receita que não aconteça isso, né? Eu acho que é meio impossível ter uma criança, um pai falar assim, meu filho botou gesso e foi tranquilo, não chorou nada, não aconteceu nada, porque eu acho que é bem difícil, porque é uma coisa nova pra eles
deve incomodar, né? Ainda mais que aqui foi no verão que a gente colocou, né? Então era quente e aquele gesso certo esquentava e ele ficava bem irritado. Ele só queria cola. Então o que eu digo pra você que é mãe, dá colo, dá amor, dá carinho, dá atenção, deixa a casa, deixa a comida, deixa a roupa e cuida do filho, porque é assim, a única coisa que acalmava ele era o meu colo. Ele não queria a avó dele, ele não queria o pai dele, ele queria o meu colo, que só a mãe, né? Então, as trocas de gesso, né, são feitas semanalmente. Cada semana a gente vai lá no hospital e é tirado o gesso e colocado um novo gesso. A gente aqui, as consultas é todas as quinta-feiras. A gente colocou gesso dia 25 de fevereiro. Daí, na outra quinta-feira, ele foi lá. A gente foi lá com ele, foi tirado o gesso e o pé dele tinha evoluído muito, assim, a gente se surpreendeu, a gente ficava naquela, nossa, tem que ver como é que ficou, como é que vai estar, será que já deu um resultado visível ou não? Então, quando a gente chegou lá no hospital e a gente viu que o pé dele tinha evoluído muito, a gente ficou muito feliz, né? Eu vou deixar a foto agora aqui pra vocês verem como era o pé do Vinícius antes da colocação do gesso e após o primeiro gesso, tá? Aí foi colocado o segundo gesso, mais uma semana com o segundo gesso. Nessa segunda semana, o Vinícius já tava bem mais tranquilo, já não chorava mais, já tava acostumado. E eles, assim, ó, eles são muito inteligentes, eles surpreendem a gente, porque ele já sabia erguer as pernas, sendo que o gesso é super pesado. E ele conseguiu, então eles se adaptam, entendeu? Não é uma coisa que a gente pensa, nossa, meu Deus, deve estar pesado, deve estar incomodando. No começo vai ser difícil, porque eles não estão acostumados com isso. Mas depois, ao passar do tempo, eles vão ir se adaptando, entendeu? E se acostumando com o gesso, se acostumando com a órtese. Então, vocês vão ver que não é assim, um bicho de sete cabeças, tá? Mas essa é a minha experiência, lembrando pra vocês que é a minha experiência com o meu filho. Aí foi colocado o segundo gesso, passou aquela semana. Fomos no hospital novamente para tirar o segundo gesso e colocar o terceiro gesso. Quando a gente tirou o segundo gesso, o pé do Vinícius estava completamente reto. A doutora falou para nós, tá pronto para cirurgia. E isso foi uma coisa assim maravilhosa, uma coisa que surpreendeu muito a gente, porque ela tinha falado para nós que seriam 5 gessos. E acabou sendo no segundo gesso, já estava reto, pronto para cirurgia. Foi colocado o terceiro gesso para dar tempo, tipo, de marcar a cirurgia e ele fazer cirurgia, que daí o terceiro gesso é tirado na cirurgia. Tem casos e casos. O meu caso, o Vinícius precisou usar 3 gessos antes da cirurgia. Tem casos que a criança tem que usar 7 gessos, tem casos que a criança tem que usar 5 gessos, tem casos que a criança tem que usar 6 gessos. Então, isso varia de cada grau, de cada pé de cada criança, né? Aí, a gente colocou o terceiro e último gesso antes da tenotomia, que após a tenotomia eles já saem da sala de cirurgia com outro gesso, né? E a doutora falou, tá pronto para cirurgia, porém, por conta da pandemia, o hospital não tá realizando esse tipo de cirurgia. Aí o mundo desaba. Saber que o pai do teu filho tá pronto para fazer cirurgia e não poder por conta do hospital não tá realizando, isso é muito, assim, decepcionante, né? Aí ela falou, eu vou deixar marcada a cirurgia para outra quinta-feira de manhã. Se o hospital liberar, eles vão ligar na segunda e a gente já deixa tudo combinado. Se não, vamos ter que ir aguardando semana a semana. Aí, da quinta até a segunda, eu passei em oração, né? Orei muito, pedi pra Deus pra que desse certo, pra que ele pudesse fazer cirurgia logo, pra passar essa fase logo. E na segunda-feira me ligaram do hospital falando que tava tudo certo pra cirurgia na quinta-feira, dia 18 de março. Foi muito assim, ó, foi uma notícia ótima, né? Foi muito, muito, muito bom a gente saber que ia ser mais uma etapa vencida. Aí vou contar pra vocês nos próximos vídeos como foi a cirurgia do Vinícius, tá? Que tipo de anestesia que ele precisou fazer, como é que foi o gesto após a cirurgia, né? Que teve ali umas complicaçõezinhas que eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei. E se liga nos próximos vídeos, onde eu estarei contando tudo sobre cirurgia, sobre o jejum, sobre se teve internação ou não, qual tipo de anestesia que ele precisou usar. E também, nos próximos vídeos, eu irei contar sobre a órtese, né? Então fica ligadinho e um beijão. Até mais. Tchau, tchau.